Muitas igrejas têm usado o dízimo de forma equivocada e eles têm profanado o nome de Deus. E você tem muita dúvida sobre o dízimo, o destino do dízimo, para que serve? Nos acompanhe e nós iremos tirar algumas dúvidas sobre este assunto tão relevante para todos nós. Olá, meus amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um tema, a mais um assunto, lição de número 3, e nosso tema de hoje, o pacto do dízimo. O dízimo é a 10ª parte que Deus pede que seus filhos devolvam de todo o seu lucro, de toda a sua renda. Levítico 27, verso 30 nos diz que também todos os dízimos da terra pertence ao Senhor, todo fruto das árvores são do Senhor, santos são ao Senhor. Portanto, o dízimo é santo, o dízimo é sagrado. Quando falamos de dízimo, estamos pisando num terreno sagrado. O propósito do dízimo alcança várias etapas na nossa vida. E o primeiro propósito é que o dízimo é para nos beneficiar a nós próprios. É para desenvolver o nosso caráter e manifestar o verdadeiro estado do nosso coração. O dízimo é a prova de nossa fidelidade a Deus. O dízimo é para avanço da obra de Deus aqui na terra. O dízimo é para reconhecer que Deus é o dono de tudo e a Ele pertence todas as coisas, conforme está lá em Crônicas 29 e o verso 11 em diante. É para nos habilitar a receber as bênçãos de Deus, conforme diz Malaquias 3, verso 10. O destino do dízimo é para o sustento dos levitas. Lá em Números 18, 21 e 24, todo levita, todo sacerdote, sumo sacerdote que trabalhava no templo, eles recebiam o sustento que vinha do dízimo, unicamente para o sustento dos obreiros, pastores e evangelistas. O dízimo ele nunca deverá ser usado para atender os gastos e despesas da igreja. Quem administra o dízimo não é a tesouraria da igreja local, mas sim a associação, a união, a divisão. Então, a igreja local, ela administra apenas para recolher e levar até a associação, que é também a casa do tesouro, e de lá esse valor ele é distribuído da forma mais organizada para que o evangelho possa ser avançado aqui em nosso mundo. Uma pergunta: os pobres da igreja e os estudantes podem ser atendidos com dízimo? De forma nenhuma. Existem outros fundos que possam atender os pobres e os estudantes, mas não o dízimo. Como é feita a distribuição do dízimo na igreja adventista do sétimo dia? Então, a igreja local, ela recebe o dízimo na salva, o tesoureiro, junto com os diáconos, ali conferem um valor. Aquele dízimo ele é conferido por mais de uma pessoa, assinado ali um recibo, e o tesoureiro ele leva aquele valor até a sede da associação da qual aquela igreja pertence. E lá na associação, 73% fica na associação local. 9% vai para a União, que é uma região administrativa maior do que a associação. 9% também vai para a Divisão, que é outra região administrativa maior do que a União. 2,9% vai para a TV e a Rádio Novo Tempo, para subsidiar uma parte dos obreiros e pastores que estão ali levando a mensagem por meio da TV e da rádio. 2% vai para a Associação Geral, que é a sede geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica nos Estados Unidos, e ela lá administra as 12 divisões que existem no mundo. 1,5% vai para o SALT, que é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, porque lá também precisa se pagar o salário dos professores que estão ali ministrando as aulas para a formação de pastores e obreiros. 1,5% vai para a capelania dos colégios. Cada colégio adventista tem um pastor chamado de capelão, e o salário deles também tem que ser subsidiado pelo dízimo, porque, afinal de contas, eles são colaboradores na obra aqui na terra. E também para a compra de literatura, bíblias e materiais
para o avanço da obra em nossos colégios adventistas. 1% vai para o Ministério de Publicações, para subsidiar os colportores, aqueles obreiros que estão trabalhando de porta em porta, levando a literatura. Então, 1% vai para subsidiar esse ministério da publicação, o ministério da página impressa. Qual é a diferença entre dízimo e oferta? O dízimo é para eu reconhecer que Deus é o dono de tudo, que Deus é o proprietário de tudo e que Deus também é o nosso Criador. E quando eu dou oferta, eu estou reconhecendo que Jesus é o meu Salvador, ok? Jesus, ele foi oferta, ele se doou, ele se ofereceu em meu lugar, ele se sacrificou por mim, ele foi a oferta queimada na cruz do Calvário, ele foi o cordeirinho sacrificado. Então, quando eu oferto hoje, eu estou reconhecendo Jesus como meu Salvador. Eu recebi um presente, eu devo tirar o dízimo? Certamente, se você receber uma caneta, um boné, uma camiseta, não precisará tirar o dízimo. Mas se você recebeu um presente maior em dinheiro, se você recebeu, por exemplo, uma herança de presente e você precisa também tirar o dízimo desse valor, porque isso vai acrescentar na sua renda, isso vai acrescentar em seu patrimônio, isso vai acrescentar no sustento seu e da sua família. Logo, esses valores que acrescentam na sua renda e no seu sustento, deve ser tirado o dízimo. Devo dizimar dinheiro emprestado? Não. Dinheiro emprestado, ele não é o seu lucro. Logo, não precisa dizimar do dinheiro emprestado. Você tem que dizimar a partir do momento que você ganhar dinheiro, a partir do momento do lucro desse dinheiro emprestado, aí sim você tem que dizimar do lucro obtido do dinheiro emprestado, ok? A esposa deve dizimar o dinheiro recebido pelo marido, cujo salário já foi dizimado, então o marido dá alguma quantia do dinheiro para a esposa, dinheiro que ele já dizimou, então se ele deu algum valor para a esposa, esse dinheiro não precisa mais ser dizimado, porque a renda dele também é a renda dela, né? Então os dois se tornam uma só carne, uma só conta bancária, uma só renda também. Agora, se esse esposo ele não deu o dízimo, ou se ele não é cristão e ele não dizimou, é importante que a esposa tire o dízimo desse dinheiro. Mas se porventura esse marido, esse esposo, ele questiona o dízimo, ele não aceita que a esposa tire o dízimo, nesse momento tem que ter muita cautela, muita sabedoria e muita oração para que aquela família não se desestruture por causa deste assunto. Sabia que tinha que dizimar e não dizimei. Fiquei devendo o dízimo e não tenho mais como devolver. O que eu devo fazer? A resposta está no livro Conselho sobre Mordomia, na página 100, que diz assim: se tiverdes recusado a lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência e, sendo possível, façais a restituição. Caso não seja possível fazê-lo, com humildade e arrependimento, orai para que Deus vos perdoe a sua dívida por amor de Cristo. Quando não tenho certeza do meu lucro, como devo proceder para o cálculo do dízimo? Em caso de dúvida quanto ao valor do seu dízimo, é preferível errar do lado da fidelidade e da generosidade do que da mesquinhez e da avareza. E em segundo lugar, não seja negligente, busque informação, busque o cálculo do seu dízimo, procure informação na tesouraria da igreja, com o pastor, com o ancião, com o Ministério de Mordomia, para que você possa devolver o dízimo da forma correta e não incorra nessa negligência. O dízimo pode ser usado para atender os gastos da igreja. Conselho sobre Mordomia 102 diz assim: foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender às despesas ocasionais da igreja. Mas estás roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar fundo para atender às despesas correntes da igreja.
Seu povo de hoje precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor e que deve ser escrupulosamente cuidado, mas o fundo para esta obra não deve provir dos dízimos. Embora muitos o façam de forma equivocada, para uma boa causa, a Bíblia diz, nos aconselha que o dízimo é unicamente para o avanço da obra e para emprego das pessoas que estão ministrando no Evangelho e na obra. E jamais deve ser usado para as despesas da igreja. Como devolver o dízimo quem tem o seu negócio próprio, né? A pessoa é autônoma, a pessoa é um empresário, prestador de serviço, é um fabricante de produto, é um comerciante. Como devolver o dízimo? Então existem muitas situações. Existe aquele agricultor que tem a sua safra em certo período do ano, existe aquele autônomo, existe o empresário que fabrica, que presta serviço. Então, como devolver o dízimo? O dízimo é sobre a sua renda líquida. O dízimo é sobre aquilo que veio para o seu sustento. Então, toda a renda que serve para o meu sustento, que serve para me alimentar, para pagar minhas despesas de casa, para fazer toda a minha despesa para o meu sustento, esse eu devo dizimar. Agora, existem alguns casos, como por exemplo, uma pessoa que ela fabrica um produto, né? Um empresário que fabrica produtos. Então ele tem despesa ali de aluguel, ele tem despesa de compra de material, de matéria-prima, ele tem folha de pagamento, funcionário, água, luz. Então existe toda uma despesa para que o seu lucro possa vir no final do mês. Então ele deve tirar o seu dízimo daquilo que foi o seu lucro, não do bruto, porque se ele faz 100 mil reais por mês, mas tem 80 mil de despesa e seu lucro foi 20, então ele não pode tirar o seu dízimo de 100 mil reais, senão ele vai ficar sem salário para manter a despesa de sua casa, como água, luz, internet, alimentação, lazer, roupa, vestimentas e outras coisas que ele tem que fazer também, ok? Qualquer dúvida, você faça aqui na descrição do vídeo embaixo, faça a sua pergunta, porque eu tenho certeza que todos nós temos alguma dúvida com respeito a este assunto. Posso devolver o dízimo de uma só vez no final do ano? Essa não é uma boa ideia. Por quê? Porque o dízimo, como é para o sustento dos obreiros, certamente a associação que administra o dízimo, ela tem uma despesa mensal. E se eu dou o dízimo anual, certamente eu vou prejudicar aquelas despesas mensais que estão sendo pagas para o avanço da obra de Deus. Mesmo não indo à igreja regularmente, eu devo devolver o dízimo? Com certeza que sim. O dízimo tem que ser devolvido na igreja onde eu sou membro? Sim, com certeza que sim. Se você é membro de uma igreja, devolva o dízimo naquela igreja. Não há nada de errado em você devolver o dízimo em outra igreja que não é aquela que você frequenta. Nada de errado, tá? Mas certamente é muito comum que você devolva o dízimo na sua igreja local. E não deve ser também dado fora da igreja, né? Vou dar o dízimo para o pastor, quando ele for na minha casa, para o ancião, para o tesoureiro, lá quando eu me encontrar com ele na esquina. Não, o dízimo tem que ser devolvido na salva dentro da igreja. Salvo algumas exceções, algum irmão que não pode se locomover, está enfermo, está doente, é necessário que alguém vá até a casa dele fazer essa recolta do dízimo, recolher esse dízimo, porque ele está impossibilitado de ir até a igreja. Estas são algumas exceções. Fora isso, o dízimo tem que ser depositado na casa do tesouro. E a primeira casa do tesouro é a igreja. Posso administrar o meu dízimo em vez de levá-lo à igreja? A resposta está no livro Conselho sobre Mordomia, que diz assim: ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência ou usá-lo segundo lhe parece justo, mesmo no que possam considerar como a obra do Senhor. Mesmo por uma causa justa, eu não devo
administrar o dízimo da forma que eu quero, porque quem vai administrar é a casa do tesouro e não eu, conforme a Bíblia ela nos coloca. Então, mesmo que eu retenha o dízimo para uma causa especial, para uma boa ação, isso é errado perante Deus. Posso reter o dízimo se não concordar como está sendo empregado pela igreja? Olha só, a resposta também está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 93 e 94, que diz assim: alguns têm se sentido mal satisfeito e dito, não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira porque as coisas são dirigidas na sede da obra. E apresentai vossa queixa franca, aberta no devido espírito, para a pessoa competente, solicitai em vossas petições que sejam ajustadas as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, só porque os outros não estejam fazendo o que é direito. Onde há pessoas, há corrupção, onde há pessoas, há erro. É muito provável, meus amados, que em algum momento exista mau emprego do dízimo na igreja. Eu devo ficar de braço cruzado e não fazer nada? Não é essa a minha atitude. A própria inspiração aqui de Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, nos diz que nós temos o dever de procurar as pessoas competentes para reclamar sobre aquilo que está errado, mas com a pessoa certa, com o espírito correto, com a motivação certa, não em agressividade, não em fofocas para os outros, não em forma que eu possa incorrer, quem sabe, num problema pior do que aquele escândalo que está acontecendo. É dever meu procurar as pessoas competentes para ajustar aquilo que está sendo errado ou mal administrado com o dízimo da igreja. Por quê? Porque ninguém é perfeito. A igreja, as pessoas não são perfeitas. Há possibilidade de erro, há possibilidade de fraude, há possibilidade de emprego errado do dízimo. E eu não posso ver isso e ficar de braço cruzado. Mas lembre-se, eu tenho que fazer com a pessoa correta, conforme aqui falou Ellen White, com o espírito correto, e isso não é desculpa para que eu pare de devolver o dízimo. Não é desculpa. Por quê? Porque Deus não pode ser penalizado. Eu não posso deixar de devolver o dízimo apenas porque alguém está empregando mal o dízimo. Mas sim, as coisas têm que ser ajustadas da forma correta, ok? Outra pergunta: devo dizimar mesmo estando endividado? Sim, porque a minha primeira dívida é para com Deus. O dízimo deve ter prioridade naquilo que eu devo pagar. Então, se eu estou endividado, eu devo sim pagar primeiramente a quem eu devo, quando eu estou endividado. E a primeira pessoa que eu devo é, geralmente, se eu não estou devolvendo o dízimo, é o próprio Deus. Eu tenho que pagar primeiro a Deus para depois pagar as outras pessoas. Devo dizimar mesmo ganhando o insuficiente para suprir a minha família? Obreiros Evangélicos, página 223, responde da seguinte forma: o Senhor não nos pede que dizimemos daquilo que não recebemos, mas sim daquilo que ganhamos, sendo muito ou pouco. Aquele que cumprir a disposição do coração no pouco que lhe tem sido dado, receberá a mesma recompensa que aquele que dá da sua abundância. Aquele que segue o plano de Deus no pouco que lhe foi dado, receberá a mesma recompensa que aquele que oferta na sua abundância. A igreja pode receber o dízimo de pessoas não crentes de atividade duvidosa, como prostituta ou outra atividade dúbia? Veja bem, meus amados, algumas pessoas falam de dinheiro sujo, né? Não há tal coisa de dinheiro sujo ou limpo, digno ou indigno. O dinheiro em si, ele é neutro. O que é sujo são as pessoas ou o meio de obtenção do dinheiro. Se uma prostituta, por exemplo, vier na igreja e disser assim: eu quero devolver o meu dízimo, eu não posso dizer assim: olha, você não pode devolver o seu dízimo porque o seu dinheiro é sujo.
É ela com Deus. Ela que vai saber analisar a sua consciência. A igreja deve orientá-lo, a igreja deve colocar para ela todas as verdades bíblicas, mas eu não posso impedi-lo que uma pessoa devolva o seu dízimo apenas porque eu suspeito que a sua atividade é duvidosa, dúbia. Não posso fazer isso. Agora, é diferente de alguém que assaltou, fez um assalto lá no comércio perto da igreja, assaltou R$1.000, ele foi para a igreja ali perto e disse assim, olha, eu fiz ali um assalto e agora eu quero devolver o dízimo do meu assalto, está aqui R$100 para a igreja do meu dízimo. Isso ninguém pode aceitar, né? Então, dinheiro de assalto, de roubo ou de fraude, a igreja jamais pode aceitar como dízimo. A igreja pode receber dinheiro de loterias ou jogo de azar. A igreja ela aconselha a não se envolver em jogo de azar, em loterias, em rifas ou em outro tipo de atividades semelhantes. Por quê? Qual que é o problema? Né? Todo jogo de azar ele causa um vício na pessoa, a pessoa ela fica viciada, ela fica mundanizada, ela gasta o que não tem para se envolver com esse tipo de mundanidade. Isso não é correto para o cristão. E também a pessoa, quando recebe um dinheiro muito fácil, ela pode incorrer, ela pode estar propícia à rede do inimigo de apanhá-lo para as profundezas das trevas, né? Porque ela não vai saber administrar o seu dinheiro, ela vai incorrer na dependência de si própria e não mais na dependência de Deus, porque a Bíblia fala que onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas a igreja não condena ninguém que recebeu uma herança, né? Recebi uma herança, recebi um valor alto de alguém, e agora não posso receber porque não vou saber administrar. Não é esse o ponto, né? Apenas aconselhamos aquilo que é correto, aquilo que não nos tira o foco da nossa salvação. Mas se um irmão, ele, digamos assim, que acertou na loteria, a igreja não pode dizer assim, olha, não quero o seu dízimo. A igreja não pode fazer isso. Deixa com ele, a sua consciência dirá se ele deve dizimar ou não. Agora, o que a igreja deve fazer é chamar o ancião, o pastor, e conversar com aquele irmão, explicar para ele qual que é o procedimento, qual que é a nossa finalidade aqui na terra, qual que é o nosso propósito, e ele certamente, com muita oração, com muita cautela, com muita prudência e sabedoria vinda de Deus, irá entender qual é o nosso propósito aqui na terra. Meus amados, você tem muitas perguntas ainda? Eu tenho certeza que sim. Coloque embaixo na descrição do vídeo sua pergunta, sua dúvida e certamente futuramente iremos fazer um outro vídeo tirando essas dúvidas, ok? Então, esse foi o nosso estudo de hoje sobre o pacto do dízimo. Dízimo é santo e pertence a Deus. Quando falamos do dízimo, estamos pisando num terreno sagrado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te dar as bênçãos que você realmente necessita para viver neste mundo. Esse foi o nosso estudo e até semana que vem com o nosso próximo tema. Um grande abraço. Tchau!